Olha, outubro está quase no final, mas ainda não acabou e sempre é tempo de falar sobre câncer de mama e prevenção de câncer de mama. E é por isso que eu vou conversar com a Valéria. Tudo bem, lindeza? Oi, Valéria Baracá. lindeza. Tudo bem? Que prazer em te receber. Igualmente estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E o doutor Max Olá. Mano, é isso mesmo, não é? Isso. Max Muito Mano. obrigado. Valéria, o que aconteceu com você? Comigo, do limão à limonada, né? 2 vezes câncer de mama. Foram 2 vezes? 2 vezes. Falta de uma, 2. Na mesma mama? Na mesma mama. E olha que eu já tinha passado por uma cirurgia chamada adenomastectomia, que é a mesma da Angelina Jolie, que você tira todas as glândulas mamárias e preserva a pele, o mamilo. Uhum. E mesmo assim, deu aqui em cima, que a célula fica adormecida, né? Por algum fator que está aqui, um dos maiores especialistas do país. Do sírio-libanês, né, doutor? Isso. Ele vai poder explicar melhor, por alguma razão, ela despertou e entre o músculo superior e o inferior estava aqui alojado. Então começou a crescer de novo e tive a recidiva em 2012. E daí... A primeira ocasião foi em que ano? Foi em 2004, 7 anos e meio depois. É relativamente comum acontecer isso, doutor Max? Essa é a famosa recidiva, né? É claro que às vezes as pessoas interpretam um pouco errado, porque 2 coisas podem acontecer. Depois de tratar um câncer de mama, a imensa maioria das mulheres ainda tem a outra mama. Exato. Ou algum tecido residual na mesma mama. Então existem 2 riscos. Um é de aparecer uma nova doença, totalmente diferente, mas geralmente elas são muito mais vigiadas, né? Fazem exames com maior frequência. Agora, o mais comum é mesmo ocorrer a recidiva, mas isso não é algo frequente. Perfeito. Felizmente, com os tratamentos modernos, exames de imagem bem feitos, que avaliam a extensão da doença, tratamento cirúrgico, radioterapia, químio, se for o caso, bloqueador hormonal, etc., as taxas de recorrência local da doença caíram para uma média de menos de 5%. O que é muito bom, que né? é muito bom e é uma melhora absurda em relação a 10, 20 anos atrás. Doutor Max, aproveitando que o senhor citou aí uma sequência de exames, qual a importância do autoexame? O autoexame é muito importante, ele é um complemento, ele não é tudo. A mulher, a partir dos 40 ou 50 anos, dependendo da política de cada país, deve também fazer um exame de imagem, mamografia principalmente. Mas o autoexame é um complemento, porque vai que entre uma mamografia e outra tenha aparecido alguma alteração. Então toda palpação de caroço na mama ou na axila, ou um vermelhão anormal na pele que não é esperado. Até externamente? Vermelho, parece infecção, né? Às vezes erroneamente diagnosticado como mastite, né? Como infecção. A mastite ocorre mais durante o aleitamento, etc., mas em circunstâncias normais é muito rara, né? Uhum. Então um vermelhão na mama, espessamento da pele que tomou uma semana de antibiótico e não resolveu, é procurar um mastologista, porque não necessariamente é câncer, mas Sim. é uma das coisas que tem que ser investigada. Qual é o protocolo do Brasil? A mamografia é indicada de quanto em quanto tempo? Bom, isso existe, é curioso, existe ainda uma discussão em relação ao melhor momento de começar a mamografia, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia ainda acha que deveria se iniciar aos 40 anos, enquanto que o Ministério da Saúde pensa que talvez 50 seja melhor. Nos Estados Unidos eles foram um pouco pragmáticos, colocaram no meio do caminho, começa geralmente aos 45, que é absolutamente adequado. Eu pessoalmente entendo, é verdade que a produtividade da mamografia é menor na faixa etária dos 40 aos 50 anos, porque a mama tem mais glândulas, ela tem menos tecido gorduroso, que aparece melhor, e tem mais glândulas, então dá resultados um pouco piores. Mas ainda assim, me parece que o prejuízo é muito pequeno de começar a fazer aos 40 anos, né? E se atentar a outros sinais, ela pode ser um complemento interessante. Ô Valéria, e por que você falou que é do limão à limonada? Porque eu abri o Instituto Arte de Ver Bem. Do limão à limonada veio o Instituto para ajudar outras mulheres. Eu só queria completar uma coisa que eu acho importante. Se eu não tivesse feito a mamografia a partir dos 40 anos, eu não estaria viva aqui para contar essa história. É mesmo, Valéria? Eu tive aos 43 anos a primeira vez. E eu conheço pessoas que cada vez estão tendo mais jovem o câncer de mama. Cada vez mais jovem. Conheci outro dia uma com 27 anos. E um outro detalhe, se eu tivesse ficado só no autoexame, eu também não estaria aqui.
porque o meu nódulo estava muito lá embaixo, eu tenho a mama densa, então não era palpável. Era imperceptível. Imperceptível, o câncer de mama, não podemos esquecer que ele é indolor, ele não dá sinais, e quando ele dá o sinal, é porque ele já está num estágio um tiquinho mais avançado, né, doutora? Daí eu montei um instituto, aproveitando a minha experiência, para ajudar essas mulheres que estão aí na luta e também sobre prevenção. Então, as maiores campanhas sobre prevenção de câncer de mama no Brasil desde 2009, somos nós que produzimos. Parabéns. Então, só nós Parabéns fazemos. E obrigada. Não, porque, e mesmo assim, continua sendo difícil você levar essas mulheres para fazer a mamografia. Qual a dificuldade, Valéria? Elas acham, por exemplo, ano passado nós fizemos um rastreamento na Paulista, né, em parceria aí com uma entidade. Pegamos uma parte da Paulista inteira, pegamos 4 médicos da prefeitura e levamos. Muito que bem. No dia seguinte, alguns dias depois, vamos ligar e conversar com essas 100 e tantas mulheres. Daí uma pergunta falou assim, não dá para fazer a mamografia aqui na minha casa? Então, olha o grau de desinformação. Isso significa que essa mulher com mais de 50 anos nunca foi a um médico. Desinformação. Desinformação. Por mais que você dê aqui no programa, mais do que uma vez, eu sei que não é a primeira vez agora, num curto espaço de tempo, que eu acompanho. Segundo, a gente grita, só o Instituto fala feitos cotovelos por tudo quanto é canto. Entendeu? O Dr. Max vira e mexe também está na mídia, fala. Quer dizer, amigas minhas de classe A e B também deixam um pedido do exame do médico e não faz. Daí já pega, claro, com 2,5 centímetros, ainda ok, num nível 2, 3, ok. Mas e se demora um pouco mais? Eu tive uma que demorou 1 ano. Onde ela está? 1 ano é muito tempo, né? 1 ano é muito tempo. 1 ano é mais que o desejável, né? Porque os tumores mamários, eles podem ter comportamentos variados. Alguns podem ser mais agressivos, de crescimento muito rápido, outros podem ser mais lentos, mas como é difícil prever, quanto mais cedo, melhor. Então, em relação ao que a Valéria colocou, a autopalpação do caroço na mama é um alerta de uma necessidade imediata de ver o médico, porque porque já passou o estágio ideal, porque o ideal teria sido pegar na mamografia, né, bem pequenininho, isso quando só tem uma microcalcificação, o médico examina, nem sente o tumor, né? Esse é o perfeito. Então, são pacientes que têm uma curabilidade praticamente 100%, raramente vão precisar fazer quimioterapia, né? Isso que eu queria... Ideal. Então, olhando pelo lado positivo do limão à limonada, pegando a frase da Valéria, é possível, então, quando o diagnóstico é feito no estágio inicial, fazer todo o tratamento e a mulher retomar a vida dela sem resquício, sem problema de metástase, sem nada? A imensa maioria dos casos. Veja, mesmo nessas situações que já se palpa tumores maiores, ainda assim a gente tem uma taxa de cura muito alta. Mas aí o tratamento é mais complexo. Seguido vai envolver uma quimioterapia, mais frequente envolver radioterapia também. O risco da cirurgia ser maior, né, Valéria, de envolver remoção da mama inteira em vez de um pedaço. Tudo é mais difícil, né? Então, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Mas, se for mais tarde, não é desespero. Ainda assim, vai ter solução. Né? Um pouquinho mais complexa, mas vai ter. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente vai tentar responder a maioria delas. Vamos à primeira pergunta. Quem mandou foi a Isabel. Além do caroço no seio, quais as outras alterações na mama devemos ficar alertas? A gente falou sobre isso, né? O mais comum, de fato, é o caroço no seio, mas em algumas situações o caroço pode aparecer na axila em vez do seio. Então, o caroço na axila nem sempre ele é câncer de mama, pode ser outras coisas, tem glândulas na axila, mas merece uma investigação. Geralmente começa também pelo mastologista. Outra coisa que não é normal é a mulher subitamente começar com uma retração do mamilo ou inversão, né, que nunca teve. Isso não é normal, isso exige uma investigação, porque às vezes pode ter algo por trás ali do mamilo, então tem que fazer ultrassom, mamografia, ser examinada, né? E a última situação que tem que ser coberta, nós já falamos, é
aparecer que parece uma infecção, né? Vermelho, parece ser mulher no aleitamento, né? Isso aí também exige uma investigação. Quer dizer, independente dessas 3 situações que o senhor colocou, a mulher precisa se observar, né? Se apalpar e se observar e ficar atenta ao próprio corpo. Com certeza, a mulher se conhece melhor que ninguém, né? Exato. Porque você pode ter um mamilo invertido, pode ser algo que é constitucional, a pessoa já ter, que sempre teve. Né? Exato. Então aí não é mais anormal, né? Quando não tinha e passou a ter, isso exige mais atenção. A gente tem umas imagens do que nós falamos aqui, que é a micropigmentação. Vamos dar uma olhada. Ah lá. O que é isso que a gente está vendo, Dr. Max? Isso daí acho que eu posso falar um pouquinho. Por favor. Porque eu que acompanhei esse processo de reconstrução. Foi o Instituto Arte Verben que fez uma parceria com a Ana Célia Santiago, que é essa micropigmentadora, e ela fez, porque depois que você faz uma mastectomia, você fica sem a pele. Depois tem um processo de reconstrução mamária, mas fica sem o mamilo e sem a areola, né? É igual então, que algumas pessoas fazem na sobrancelha. Isso, é igualzinho, o processo é o mesmo, só que isso é uma clínica bem especializada, eu não levo em tatuador, por exemplo. Então aí fez com uma paciente nossa, a Rita, e fica perfeita a reconstrução da areola. No primeiro dia fica vermelho, nos primeiros dias, claro, porque sangra, né? Então tem toda a proteção, mas depois fica tão perfeito que não é só a autoestima nessa precisão, é a dignidade, é a qualidade de vida. Ela vai tirar a roupa na frente do espelho e poder se olhar de novo. Isso, é uma relação dela com ela mesma, né, Valéria? Que poder a gente ficar na frente do parceiro sem ter vergonha. Os relatos que eu tenho dessas pacientes... Deve ser lindo, Valéria. É demais da conta. Eu acompanhei neste dia, 20 fazendo a reconstrução. A Ana Célia convidou várias amigas e fizemos tipo um mutirão. Eu levei as pacientes do instituto mas as palavras que elas falavam, né, a expressão do olhar, quando elas se olhavam no espelho, então era emocionante. Muitas choravam de soluçar. Isso faz parte do tratamento, não é, Dr. Max? Eu já tive vários episódios de câncer na família e a gente entende essa relação da mulher com ela mesma, né? Isso faz parte do tratamento. Faz parte, é essencial, né? Lembrando que o tratamento, ele dura um tempo, alguns meses, no máximo 1 ano, né? Mas depois do tratamento existe uma reabilitação, que em parte é física, mas em parte é emocional também, né? Isso inclui a autoestima da mulher, a imagem corporal. Então essas técnicas eu acho absolutamente espetaculares, é um trabalho artístico, né? Lindo, pois é, né? lindo. Não é a única, existem outras maneiras, né, de reconstruir o mamilo. Algumas vezes eles usam um pedaço do outro lado, tem algumas técnicas mais cirúrgicas. Né? Mas eu tenho visto, né, Valéria, ao longo dos anos, um aumento desse tipo, do uso desse tipo de micropigmentação. E o em 3D? Em 3D. Então, às vezes, ele fica mais perfeito do que o da outra. Que coisa, fica numa Valéria. perfeição que a gente não entende. Fala assim, não é possível que seja feito com pigmentos. Você pensa que é de verdade. Que coisa. É incrível, incrível. E daí você devolve uma coisa que a Organização Mundial da Saúde hoje reconhece, já há alguns anos, que a parte sexual durante o tratamento ela é muito importante, faz parte da qualidade de vida. Entendeu? Então a mulher precisa ter voltar a libido, né, Dr. Max? Voltar a libido, ficar à vontade diante do marido ou do parceiro, ela ter essa vontade de ter a relação... De retomar a vida, retomar naturalmente. E a relação sexual é considerada qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde. Temos mais uma pergunta, vamos responder. Enviada pela Maíra. Existe alguma restrição para se fazer a micropigmentação na auréola? Ela camufla a cicatriz da mastectomia? Não existe praticamente nenhuma restrição, né? Talvez em relação ao tempo, se teve radioterapia envolvida, precisa respeitar um tempo mínimo. Porque a radioterapia queima um pouco, fere, né? Ela deixa a pele, parece uma queimadura solar, né? Isso. E a pele depois passa por uma fase de
espessamento, depois vai voltando a normal. Tem que esperar passar, depois pode fazer. Efeitos, aí faz, né? Mas assim, não tem contraindicações maiores, não. E ela tinha até uma outra pergunta que eu esqueci. A Valéria queria falar alguma coisa? Ela se camufla toda a cicatriz? Não. Não toda, isso. Porque muitas vezes é um corte, né? A mastectomia, ela faz um corte grande, né, na mama, na reconstrução. Então ela não fica, mas, por exemplo, a parte da areola, eu não tenho problema nenhum de mostrar aqui comigo, que essa parte aqui fica perfeito. Então você fica normalmente com um corte aqui, outro aqui, entendeu? E aqui o centro totalmente reconstruído. Fica super bonito. As cicatrizes de mastectomia depende da preferência do cirurgião, né? Elas têm vários tipos. Algumas vezes ela vai seguindo a parte inferior, algumas cirurgias ela segue na volta da areola. Qual a indicação? Depende do tipo de câncer? Não, depende mais da técnica que o cirurgião plástico usou, né? É muito opção do cirurgião plástico. O que tem também, né, Valéria, que eu já vi algumas vezes, é fazer tatuagem, mas de verdade, não é tatuagem mesmo, né? Na cicatriz, né? Por exemplo, às vezes algumas reconstruções se usa o músculo das costas, né? Fica uma cicatriz, né? Eu tive algumas pacientes que fizeram uma tatuagem, tipo uma de flores, tal, que vão descendo, acompanhando a cicatriz, né? Mas é tatuagem de verdade que é, mas é extremamente criativo, achei muito bonito. Eu já vi de pérola, um colar de pérola. Eu fiz a grande dorsal também. Então você corta o músculo das costas e vira. Eu precisei fazer porque teve uma hora que minha pele estava só fininha, não tinha mais gordura para sustentar a prótese. Então foi feita a grande dorsal, até um colega do senhor do Círio, Marcelo Sampaio, então que é fera nisso, ele cortou, trouxe para cá e daí eu fiquei com eu tenho uma cicatriz aqui. Nas costas, mas a minha cicatrização é maravilhosa, não aparece. Eu ia falar sobre isso, depende da cicatrização de cada um. Depende, a cicatrização tem um aspecto individual, né? Algumas pessoas fazem cicatrizes muito exuberantes, né? Acho que dá tempo para mais uma pergunta, vamos lá. Romário, minha mãe tem 58 anos e depois de muita luta ficou curada do câncer de mama, só que ela fica constantemente preocupada com uma recidiva. Como posso ajudá-la a enfrentar o medo da volta do câncer? Aí entra o papel da equipe multidisciplinar, né? Veja, tratar alguém com câncer certamente não é um papel meu somente. Nós temos uma equipe como médico. Eu faço uma parte, mas existe uma equipe que aborda outras questões, inclusive a questão psicológica. Nós temos uma equipe especializada na nossa instituição que aborda essas questões. Agora, o mais curioso, Regina, que você talvez vai ficar até surpresa, é o grau de resistência das pessoas para procurar. Nós temos lá o serviço, às vezes está subutilizado, as pessoas não querem. Por que esse medo? O medo de fazer o exame, o medo de procurar essa ajuda? É o medo do diagnóstico? Não, eu acho que é o medo de ser analisado, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Faço terapia há 20 anos, sei bem como é que é. Mas aí, para responder a pergunta dele, isso é a regra, né? Geralmente essas preocupações, na minha experiência pessoal, começam depois do tratamento, às vezes é no ano seguinte. Eu até tenho um nome pessoal que eu dei para isso, é a síndrome do ano seguinte. Porque acabou a quimioterapia, acabou a rádio, está ótimo, começa as paranoias, a doença vai voltar, etc., né? E em alguns aspectos, isso lembra muito aquela síndrome de estresse pós-traumático, que é descrita em combatentes, mas claro que num nível muito menos grave, né? Mas as características são muito semelhantes. A pessoa fica tendo lembranças do que aconteceu e que ficam voltando em situações diversas. Né? Então, como filho, né, e acho que pode servir para qualquer pessoa da família, é preciso respeitar esse tempo e quando começar o fantasma aparecer, aí encaminhar para um tratamento e cuidar do assunto. O tratamento ideal, veja, frequentemente isso acaba com a gente tem que estar falando e tal, reassegurando a pessoa, mas o ideal seria, o especialista nesse assunto é o psicólogo. Em geral, quem tratou essa senhora deve ter um serviço que talvez eles nem souberam ou não chegaram a procurar, mas ainda é tempo. Quer falar alguma coisa, Valéria? E fazer o exame mesmo de controle. Entendeu? Mesmo com medo? Mesmo com medo, ir lá e fazer. Pode ser que eu tive recidiva, eu descobri logo.
entendeu? Tanto que eu tô aqui falando com vocês. Então, É linda. Ainda tem que descobrir logo. Exato. Enfrentar logo. Então, eu lembro quando eu tive o diagnóstico da recidiva, eu cheguei em casa, eu desmarquei todos os compromissos e saí marcando os exames. Em 12 dias, eu estava na mesa de cirurgia. 12 dias já com PET scan pronto. Não entrou em paranoia, Valéria? O que é mais importante? A vida? Entrar em paranoia ou a vida? A vida, sempre a vida. Pra quê? Então eu faço regularmente todos os exames. Até hoje? Conversei até um pouco antes aqui com o Dr. Max, eu não tenho medo de recidiva, encaro na boa uma terceira, sem problema nenhum. O que eu tenho medo é de metástase. Para encerrar nossa conversa, por que fala-se recidiva e não metástase? Qual a diferença? Então, a recidiva, ela pode ocorrer em várias formas. Uma delas é como ocorreu na Valéria, voltou na mama, que é a melhor situação possível, porque a gente pode resgatar, a gente refaz um tratamento totalmente curativo, às vezes tem que fazer quimio de novo e tal. Mas existe uma situação que a recidiva ocorre em outros órgãos, certo? Isso é a metástase. A metástase é uma recidiva em outros órgãos. Não é que não seja tratável, é absolutamente tratável. Os tratamentos evoluíram demais nos últimos anos, mas assim, o tratamento é mais de controle da doença, a gente tem que ficar com um tratamento permanente, às vezes migrar de um para o outro e tal. Ou seja, também não é um motivo para não procurar, né? Isso é o pior, a pessoa desaparecer, não fazer mais exames e depois chegar numa situação crítica, né? Essa é a conduta menos adequada. Menos adequada. Né? Abandonar o tratamento e não buscar alternativas. Eu agradeço demais esse bate-papo franco, sincero, sensível, né? Porque às vezes a gente quer falar de um jeito tão complicado que quem está em casa não entende nada. Então, um bate-papo assim, eu acho que às vezes cumpre a sua função de acordo com a nossa intenção. Obrigada, Valéria. Obrigada, Obrigado pela oportunidade. Valéria Baracá é jornalista e psicóloga. Ela é fundadora do Instituto Arte de Viver. O Dr. Max Mano é médico oncologista. O site da instituição da Valéria é artedeviverbem.org.br. artedeviverbem.org.br. Prazer enorme. Prazer. E quem tiver interesse em saber mais do seu trabalho é no Hospital Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Perfeito. Valéria, me dá um abraço. Claro, querida, parabéns. Imagina, obrigada a você por ter vindo, viu? Tá maravilhosa aqui, viu? Eu te assisto. Obrigada, doutor. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Tchau. Falamos sempre que quiserem. Certeza. Tá bom? Obrigada, querida.